Liturgia do dia 9 de março de 2023, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Memória de Santa Francisca Romana Religiosa. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar-se na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersa pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós.
e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jeremias oferece-nos 2 sentenças sapiensais. Servindo-se da contraposição, aponta claramente onde está para o homem a maldição cujo resultado é a morte, e onde está a bênção, cujo resultado é a vida. O ímpio é aquele que, ainda antes de praticar o mal, apenas confia no que é humano e se afasta interiormente do Senhor. O resultado só pode ser a prática do mal. Aquilo em que o homem põe a sua confiança é como o terreno onde uma árvore retira o alimento. Por isso, o ímpio é comparado a um cardo do deserto, que não pode dar fruto nem durar muito. O homem piedoso também se caracteriza, em primeiro lugar, pela sua atitude de confiança diante de Deus. Por isso é comparado a uma árvore plantada junto de um rio. Não há de morrer de sede, nem será estéril. Na segunda sentença, o profeta insiste na importância do coração, centro das decisões e da afetividade do homem. Só Deus experimenta e avalia com justiça os comportamentos e os frutos de cada um dos homens, porque só Ele conhece de verdade o coração do homem e o pode curar. Com relação ao Evangelho, São Lucas recolhe, no capítulo 16 do seu Evangelho, os ensinamentos de Jesus sobre as riquezas. A parábola que hoje escutamos ensina-nos a considerar a nossa condição atual à luz da condição eterna. A sorte pode inverter-se, e seguem algumas aplicações práticas. Jesus fala-nos de um homem rico que fazia todos os dias esplêndidos banquetes, e de um pobre significativamente chamado Lázaro, termo que significa Deus ajuda. Atormentado pela fome e pela doença, permanece à porta do rico, à espera de alguma migalha. Os cães comovem-se com Lázaro, mas o rico permanece indiferente. Chega, porém, o dia da morte, a que ninguém escapa, e inverte-se a situação. Jesus levanta um pouco o véu do tempo para nos fazer entrever o banquete eterno, anunciado pelos profetas. Lázaro é conduzido pelos anjos a um lugar de honra nesse banquete, enquanto o rico é sepultado no inferno. Do lugar dos tormentos, o rico vê Lázaro e atreve-se a pedir, por meio dele, um mínimo gesto de conforto. Mas as opções desta vida tornam definitiva e imutável a condição eterna. Nem o milagre da ressurreição de um morto, diz Jesus, aludindo a si mesmo, podem sacudir um coração endurecido que se recusa a escutar o que o Senhor permanentemente ensina por meio das Escrituras. Hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, com imagens muito simples, mas pintadas de cores fortes, nos colocam perante o fato de que é nesta vida
que decidimos o nosso destino eterno, a vida ou a morte, sem outras possibilidades. Aquele que nesta vida põe a sua confiança nos meios humanos e nas coisas materiais, e sobretudo aquele que se afasta do Senhor e organiza a própria existência independentemente de Deus, é maldito. O apego a uma felicidade egoísta leva à cegueira, que não permite ver além do imediato, do material. Não permite ver a Deus, nem a caducidade da nossa atual condição, como não permite ver as necessidades dos pobres que jazem à nossa porta. Aquele que confia no Senhor, reconhecendo a sua condição de criatura, dependente e amada por Ele, é bendito. Leva no coração uma semente de eternidade que florescerá em felicidade e paz eternas. Por outro lado, a verdadeira confiança em Deus é sempre acompanhada pela solidariedade com os pobres que o são materialmente, com os pobres que o são espiritualmente, mas também com os doentes, com vítimas de contrariedades e opressões de qualquer espécie. Tanto Jeremias como Jesus nos ensinam tudo isto, não de modo abstrato, mas com imagens expressivas como a da árvore plantada no deserto, ou junto de um rio, ou como o pobre Lázaro. O pobre Lázaro caracteriza-se pelo silêncio, tanto diante das provações da vida, como diante da falta de atenção daqueles de quem esperava ajuda. Não grita contra Deus nem contra os homens. Permanece silencioso e paciente no seu sofrimento físico, psicológico e espiritual, confiando em Deus. Finalmente, surge a morte e tudo se transforma. Levado pelos anjos para o seio de Abraão, continua em silêncio. No seu rosto, primeiro sereno e confiante, e agora glorioso, transparece outro rosto, o de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Sendo de condição divina, por nosso amor, assumiu a condição humana, para que pudéssemos participar da sua condição divina. Sendo rico, fez-se pobre, homem pobre, para que todos pudéssemos participar da sua riqueza. A nossa confiança em Deus leva-nos a solidarizar-nos com o amor de Jesus por todos os homens, um amor que salva. Com Ele, queremos estar presentes e atuantes junto de todos os Lázaros desta humanidade de que somos parte. Queremos viver e atuar unidos no seu amor pelo Pai e pelos homens, especialmente pelos pequenos e pelos pobres, porque Cristo se identificou com eles. Esta é a primeira boa nova, porque os quer libertar da sua opressão, sofrimento, pobreza. Porque os quer felizes, é para eles a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E o reino de Deus é, antes de mais, Jesus pequeno e pobre, que quer elevar todos os pequenos, os pobres, a pobres em espírito, onde a pobreza nem sequer já é uma desgraça, onde mais do que a carência de bens materiais é realçada a mansidão e a humildade de coração, a confiança, o abandono à vontade de Deus, dando espaço a Jesus para que viva a sua pobreza na nossa pobreza. Hoje a Igreja faz memória a Santa Francisca Romana, religiosa. Nasceu em Roma no ano de 1384.
Casou-se muito jovem e teve 3 filhos. Viveu numa época de grandes calamidades, ajudou com seus bens os pobres e dedicou-se ao serviço dos doentes. Foi admirável na sua atividade em favor dos indigentes e na prática das virtudes, especialmente na humildade e na paciência. Em 1425, fundou a Congregação das Oblatas, sob a regra de São Bento. Morreu em 1440. Deus pôs à prova a paciência de Francisca, não apenas nos bens exteriores de sua fortuna, mas quis experimentá-la em seu próprio corpo, por meio de graves e frequentes doenças com que foi atingida, como já se disse e se dirá em seguida. Mesmo assim, nunca se notou nela o menor gesto de impaciência ou qualquer atitude de desagrado pelo tratamento que às vezes, com certa falta de habilidade, lhe tinha sido ministrado. Francisca mostrou sua coragem na morte prematura dos filhos, que amava com grande ternura. Aceitava a vontade divina com ânimo sempre tranquilo, dando graças por tudo o que lhe acontecia. Com igual constância, suportou os caluniadores e as más línguas que criticavam seu modo de vida. Jamais demonstrou a menor aversão por estas pessoas, que pensavam e falavam mal dela e do que lhe dizia a respeito, mas pagando o mal com o bem, costumava rezar continuamente a Deus por elas. Da vida de Santa Francisca Romana, escrita por Maria Madalena Anguilaria, superiora das Oblatas de Tordes Pet. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Francisca Romana e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que nos destes em Santa Francisca Romana, admirável modelo de esposa e de monja, fazei-nos sempre fiéis ao vosso serviço, para que possamos reconhecer e seguir a vossa vontade em todas as circunstâncias da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.